E agora a gente conversa com a Luísa Meller, que é engenheira de alimentos, professora da Universidade Federal do Pará, e fala do congresso, um grande congresso que vai ocorrer em Belém, um congresso tradicional, que é a 26ª edição do Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E o tema desse ano do congresso é o uso consciente da biodiversidade, e aí tudo isso relacionado à alimentação, logicamente. E a Luísa veio bater esse papinho conosco, que eu agradeço muito, Luísa. É a primeira vez que esse congresso é realizado aqui na região norte, né? Então isso aí já é uma vitória. Quem é que traz esse congresso para cá? É a própria sociedade brasileira? Como é que trouxe? Quem são os parceiros? Só para a gente começar entendendo melhor esse evento. Bom, esse congresso, né, como tu já comentasse, é a 26ª edição, e ele é um congresso que é disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, a cada 2 anos, uma entidade se disponibiliza a concorrer, né? Tem um sorteio, uma premiação lá, e aí a sede é escolhida no evento. Então, esse ano nós vamos escolher a sede do próximo evento que ocorrerá. Mas aqui, o congresso é na próxima semana no Hangar, mas é a própria sociedade que organiza, então. Ele não está aqui com parceria, por exemplo, com nenhuma universidade, nada disso. Quem está organizando o evento é a Universidade Federal do Pará. Isso que eu queria entender. Não, é a Universidade Federal do Pará, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, que também é o único programa na área de alimentos da região norte. Então, esse evento ele tem todo esse contexto de ser a primeira vez na região, sediado na UFPA por um programa que é o único da região norte. Então, é uma responsabilidade, um peso, né? E está tendo um evento grande, né? Sim, é o maior evento da área de alimentos, né? Porque ele é justamente o que está associado à sociedade. Como essa é uma área bem restrita, digamos assim, ela é bem técnica de alguma forma, quando a gente fala ciência e tecnologia de alimentos, muita gente pode não entender exatamente o que isso significa. Se a gente abrir isso aí, não, vai ser muito vasto. Mas quando a gente fala de ciência e tecnologia de alimentos especificamente, nós estamos falando de quê, fundamentalmente? Conhecer a matéria-prima, que é o alimento, e utilizar as tecnologias adequadas para desenvolver os produtos. O Brasil faz bem isso? O Brasil tem em muitas áreas é referência, né? O evento em si, ele justamente congrega as referências da área de alimentos a cada 2 anos para justamente verificar quais são os produtos que estão sendo desenvolvidos, os processos, o que é necessário melhorar e principalmente com foco, porque quando a gente fala de alimentos é um universo muito grande e matérias-primas muito específicas, né? Então, na região norte nós temos matérias-primas que são só daqui. E os processos que existem não necessariamente eles se adequam ao que a gente tem. Então, se eu processar, né, se eu desenvolver um produto com a nossa matéria-prima, usando um processo tradicional, muitas vezes eu não vou aproveitar todo o potencial que aquele alimento tem. Então, a ciência e tecnologia ela é aplicada à sua especificidade de cada região. Então, o que eu posso desenvolver aqui não vai ser aplicado para outra região, vai ser aplicado para os produtos daqui. Então, isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista, porque a mesma matéria-prima pode ser trabalhada de diversas formas, né? Por exemplo, eu estava lendo que o leite de búfala hoje está sendo processado e virando iogurte, não é isso? Sim. E aí eu fiquei bastante interessada, porque nós notamos que nós temos um desnível até de produção de alimentos locais. Você fala em nome do programa de pós-graduação da Federal e, se eu não me engano, é um programa novo também. Ele tem 2 anos, não é isso? Não, ele foi criado em 2004 e o doutorado foi aberto em 2011. Então desculpa ali, que era 2014, não 2004, desculpa, mas é só atualizando. Sim. O que eu sinto um pouco de necessidade quando eu chego numa prateleira do supermercado, por exemplo, é encontrar esse produto processado já pronto ali para a gente levar para casa. Por que a gente não encontra tantos produtos assim processados, nossos, geleias, doces, o próprio iogurte, né, de leite de búfala para nós ingerirmos, num processo feito como se fossem aqueles iogurtes gregos que eram feitos só de leite de cabra e agora a gente está transferindo para as nossas búfalas, né, locais. Na verdade, quando a gente fala e pensa em matérias-primas amazônicas, a gente sempre associa a produtos artesanais, né? O grande marketing que é usado em alimentos da Amazônia é o produto natural e produto artesanal. Isso se dá também pela produção
a quantidade que é produzida. Então, por exemplo, se a gente está falando de leite de búfala, a gente sabe que é um potencial imenso e a produção, para eu poder comercializar e ter, eu tenho que ter uma quantidade muito grande. Né? Então, isso também acaba restringindo muitas vezes de chegar na prateleira porque não tem quantidades significativas. Então, o que acontece? A gente cria essa demanda, né? E com o tempo vai se incentivando a produção. Então, hoje, a gente já encontra no supermercado os queijos do Marajó, né? Que são de búfala. Está se entrando na linha do iogurte e de outros produtos justamente nesse sentido. Agora começa a ter uma demanda e começa a ter uma produção que seja viável para comercializar, né? Porque daí tem que ter eu vi que houve uma interferência muito grande da FETAGRE e da SAGRE no Pará, justamente para poder fomentar, incentivar cada vez mais a produção, né? Para nós encontrarmos esses produtos nem manufaturados, mas processados já, né, nas prateleiras. E aí o queijo do Marajó me surpreendeu muito nas leituras que eu fiz, porque tem vários, né, médicos, nutricionistas apontando como, né, mais saudável para nós todos consumirmos aqui. Em vez de nós consumirmos queijos mais gordos, digamos assim, vamos consumir o queijo marajoara. E eu queria que você explicasse para a gente como é esse processamento mesmo, até vir de lá da Ilha do Marajó, que é a base, que eu acho que são poucos produtores ainda, eu acho que 70, até chegar para a gente processado já no supermercado. Tem um prazo que você pode comer, que não pode ficar mesmo fora do refrigerado, né? Todo produto alimentício, ele tem um grande entrave, uma grande dificuldade, que é a quantidade de água presente no alimento. Né? Quanto maior o teor de água, mais rápido ele degrada. Então, o leite, os peixes têm esse problema de ter uma quantidade de água muito grande, então ele tem que ser processado imediatamente e acondicionado em condições adequadas para que não comece a ter o crescimento de micro-organismos e problemas sensoriais, né? De ficar ranço, aquele cheiro por conta do teor de gordura. Então, o processamento que é feito hoje no queijo, do que vem do Marajó, eles ainda fazem um processo artesanal, né? E é aquele tipo, eles chamam queijo cremoso, né? Que é diferente do que é feito e comercializado fora daqui, que todo mundo conhece, a mussarela de búfalo. Isso é o que é conhecido, né? O queijo que é processado aqui, ele é esse queijo tipo pasta, tipo creme, que eles chamam, que é o que é incentivado no Marajó, e ele tem uma vida de prateleira menor e tal, em função. O processo artesanal, ele não leva em consideração tantos conservantes, tantos aditivos, ele é um queijo mais natural. Em contrapartida, ele tem uma vida de prateleira, um tempo para consumir menor. A gente tem que... Né? Então, tem que adequar essa... Se quiserem fazer perguntas, meninas, podem fazer. Eu gostaria de saber qual a tua... O que você acha a respeito, por exemplo, eu moro na Pedreira, e assim, cada esquina a gente vê uma farmácia nova, né? Na contramão da saúde, que tem tudo a ver com a alimentação. Qual é a preocupação que esse programa, dentro da universidade, que se tenha, ou que se divulgue a respeito desse aumento de farmácia ao invés de saúde? Na contramão da alimentação saudável que você falava antes, e dessa divulgação que a gente tem de alimentos. Eu sei que é um congresso de alimentos. E alimentos está completamente ligado à nossa saúde, não é verdade? Então, qual é a tua impressão com as farmácias fantasmas? Não sei de que forma, assim, tem uma farmácia amanhã, faz assim, tem outra, faz assim, tem farmácia, tudo quanto é lugar agora em Belém, sabe? De manhã. Farmácia. Daqui a pouco a Apoena vai virar farmácia, sabe? Tipo assim. Na verdade, assim, no próprio evento a gente discute esses assuntos e essas relações, porque como o evento é de ciência e tecnologia de alimentos, ele não tem um apelo só de pesquisa, ele também tem a participação da indústria, né? A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos vai fazer parte da programação, várias indústrias, tanto do estado quanto de fora, também vão participar, e uma das linhas que a gente vai apresentar é justamente o que tem o alimento, quais são os compostos que são relacionados à saúde. Então, vão ter cientistas que estão fazendo pesquisas de alimentos que, se consumidos, vão ter uma função, diminuir a incidência, né? Porque, na verdade, ele é preventivo, né? Não é um remédio, é uma prevenção, né, do problema. E aí também, nas farmácias hoje em dia, a gente encontra muitos medicamentos que estão relacionados a alimentos, né? Então, por exemplo,
vai ter uma palestra que vai falar sobre carotenoides, que são os pigmentos que dão cor aos alimentos, né, os pigmentos amarelos. E aí, se tu fores na farmácia, vai lá e compra uma cápsula de beta-caroteno, que é proveniente de uma matriz que também pode ser alimentícia, né? Qual a diferença? O alimento é natural e o material que está sendo vendido na farmácia, a maioria das vezes é sintético, né? Então, a busca pela alimentação saudável, ela tem duas nuances. O pessoal que vai para os alimentos naturais e o pessoal que vai para a suplementação. Então, eu acho que isso também estimula muito esse consumo de fitoterápicos, né? Porque a gente vai na farmácia, tem milhões de opções farmácia, né? que... Luísa, aproveitando que você disse agora algumas dessas palestras, como é um evento bem grande, eu queria que você destacasse alguma coisa também dessa programação e se só para a gente saber outros temas dentro desse tema maior, se é um evento aberto ao público, quem é que pode participar, como é que faz para participar? Bom, o evento ele tem uma programação, como eu falei, ampla, com a participação de indústrias. Então, nós vamos ter palestras das indústrias. Posso citar alguns exemplos, a Agropalma, a Flamboyant, que são indústrias daqui grandes que vão participar do evento, né? Os pesquisadores dos institutos mais renomados, o Itaú, os próprios presidentes das sociedades, né? A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Então, nós vamos ter a presidente da Lacta, que é a Associação Latino-Americana Caribenha de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a doutora Sara Valdez, que vai falar sobre justamente vida de prateleira dos alimentos. A professora Gláucia Pastore, que é a representante da área de alimentos, que vai falar sobre saúde e alimentação. A gente vai ter uma mesa redonda com o presidente do Itaú, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, que vai falar sobre justamente essa relação dos alimentos ultraprocessados, né? Que tem os que defendem e os que não, então vai ter uma mesa redonda a respeito disso. A gente também vai ter a participação do Instituto Vale, que também trabalha, a gente tem uma linha de pesquisa do evento que vai trabalhar com biotecnologia, que são a flora e a fauna da região, né? Então, por exemplo, tem a parte de chocolates que vai ser discutido e comparado. O cacau da Bahia com o cacau do Pará, com o cauá. Então, vamos ver o que tem de diferente, quais são as bactérias, as leveduras. Então, sempre fazendo uma relação do geral, do contexto global e depois regional nas matérias-primas. É aberto ao público ou é direcionado? Ele é aberto ao público, né? A gente tem inscrições, né, que são feitas pelo site e o público é geral. Como alimentos é uma área que tem fronteira, então a gente tem um evento que congrega nutrição, medicina veterinária, farmácia, várias áreas que podem congregar e participar. Então, semana que vem, gente, no Hangar. Eu lembrei agora uma vez que eu fui a nutróloga e acabou a consulta lá, ela disse, então tá bom, é só isso. Eu disse, mas a senhora não vai me prescrever nenhuma vitamina, nada, vitamina de A a Z, né? Eu queria alguma coisa. Ela disse, não, vá à feira. Vá comprar legumes, verduras. Eu disse, poxa, mas nem... Mas eu ir na farmácia comprar, olha. Mas é tão bom a gente estar vendo que hoje nós estamos cada vez mais preocupados com a qualidade do alimento que a gente ingere de verdade, né? Brigando contra os transgênicos, a gente não quer tanto agrotóxicos, a gente quer uma comida mais saudável. Já existe essa consciência, uma disseminação muito grande, até dentro da Aliança Francesa tem muita feirinha de produto orgânico, a gente adora ir comprar umas coisinhas lá, porque realmente a gente começa a despertar cada vez mais para a tua saúde. Essa consciência vem crescendo, ainda bem, né? Vamos dar uma vezinha para a Thaís, gente. Vamos lá, só para lembrar, podem fazer perguntas por lá, evitem áudios que não dá pra gente escutar. E olha, a galera tá super animada, interagindo com gifs, memes. Além disso, muita gente elogiando as nossas canecas também. Já que a gente falou de gentileza, né, no bloco anterior, Silvana Machado, ela fez uma sugestão super bacana para que futuramente nossas canecas venham para sorteio também. A gente pode Vamos pensar nisso, né? Silvana. Estamos estreando as canecas esta semana e aí
aí os telespectadores adoraram, nós também, viu? E aí a gente vai pensar nessa possibilidade de sortear as canecas. As entrevistadas também, que a Luísa disse que ela queria levar uma de presente. A minha vai lá com a minha bolsa e sair. Olha só, o Roberto Cordeiro, de Marituba, mandou um super abraço para a Érica, disse que o programa de hoje está sensacional, o Márcio Araújo também cheio de elogios para o programa de hoje. Osnival Porto, do Marizal, ele disse que é sempre bom poder assistir este programa que traz para mim muito da cultura, música e dos demais eventos do Pará. Eu sou um carioca telespectador do Sem Censura do Rio, que vive agora em Belém, aprendendo e participando, que continue assim. E a Raquel Costa, da Pedreira, ela quer saber por que a gente não encontra mais o leite de vaca puro, como vem da fazenda, só encontra em conservante. Não sei se a Luísa vai poder responder essas perguntas todas, né, Luísa? Mas enfim. Na verdade, quanto mais natural, como a gente falou, o leite é uma matéria-prima que tem que ter muitos cuidados, porque tem contaminação, micro-organismos que, né, podem... Então, a matéria-prima in natura, direto lá e sai, ela tem uma característica interessante, mas ela precisa ser consumida muito rápido. Então, esse fato, né, a vida de hoje, a gente está aqui comentando de alimentos, ir para a feira e tal, mas a vida hoje, ela é muito turbulenta, né? Então, o que se opta hoje em dia? Vai no supermercado, compra o natural, mas compra aquele saquinho que já vem tudo cortado, tudo pronto, tudo... Então, não é um natural, né? Então, o fato de ter contato manual, de ficar armazenado em temperatura ambiente, aqui no Pará nós temos dois fatores que são bem fortes e marcantes, que é a temperatura e umidade. Assim como nós, os bichinhos dos alimentos também gostam. E aí eles têm lá temperatura, né? Umidade e o ambiente propício. Comida de graça, livre, então ele pode gerar problemas, riscos, né? Então tem que ter esse cuidado. E aí a tendência é o custo para se manter um produto in natura com qualidade. É muito mais fácil lá comprar na caixinha, né? Que tem... Que é o que a gente acaba fazendo. É o que acaba a vida de hoje, né? Que vai ter uma cantora que é muito bonita nesse evento. É exatamente. verdade? Vamos ter a presença da Joelma Cláudia abrilhantando a abertura do evento. Foi combinado, hein, gente? Nós não sabíamos aqui. Também esse programa faz conexões. Exatamente. Ela vai... É muito bacana. É mais um motivo para as pessoas participarem. Então, o evento na próxima semana, exatamente, né? Exatamente. No hangar com um lindo show, com certeza. Vocês abrem no... Peraí, deixa eu ver. No que dia? Dia 13. Às 19 horas. Segunda-feira, né? Isso. E vai até quinta-feira. Até quinta. Então vai levar aí junto o feriado, né? O dia 15. A gente pensou nessa possibilidade justamente porque o setor da indústria parar muito tempo. Então, quando a gente sonhou e idealizou esse evento, a gente pensou em atender todas essas necessidades, né? E também colocar num período onde a gente não concorresse com o Sírio, né? Que é uma coisa que não tem como concorrer, né? E permitir também que as indústrias locais pudessem participar, porque é um momento ímpar onde a gente está trazendo as pessoas mais importantes da área aqui para Belém, para poder ajudar e apoiar o crescimento dessas indústrias, né? Porque o que a gente comentou, matérias-primas nós temos, mas a gente ainda precisa das tecnologias. E a gente sempre pensando sempre nesses produtos naturais desenvolvidos a partir dessa base sustentável, né? Quer dizer, que a ideia seria estimular esse tipo de indústria, né? Com certeza. A gente tem vários exemplos aqui, né? Vários produtos que são... Mas ainda tem aí um espaço imenso para crescer, né, Luísa? Muito. Luísa, parabéns, né? Porque o Congresso veio para Belém, veio para a região norte, a UFPA está apoiando e é parceira. Te agradeço muito por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Espero que seja um sucesso o evento. Te agradeço muito pelas informações todas. A Luísa Meller, gente, é professora da UFPA, da Universidade Federal do Pará, e está na coordenação desse congresso, que é o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos. É a 26ª edição, congresso tradicional, pela primeira vez aqui na nossa região. A gente passa direto, não tem intervalo dessa vez, vai bater um papo com a Mauen Le Nedelec. A Mauen é diretora da Aliança Francesa e veio conversar com a gente sobre uma exposição que vai abrir na Aliança Francesa hoje, finalzinho da tarde, que é Chatman. E aí é de um artista plástico francês, ele não fala português. E aí, por isso que você veio para conversar um pouquinho sobre o trabalho dele, que é bem interessante e é um trabalho que faz uma referência forte, né,
com a Amazônia. E aí, por isso que você veio para bater esse papo com a gente. Te agradeço por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Para falar um pouquinho do artista, que é o Claude Guénard, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele primeiro. Que artista é esse? Se ele está em Belém, se ele mora aqui ou não, se vem aqui de vez em quando. Quem é ele primeiro? O Claude é um artista francês que chegou em Belém há 2 dias atrás e atualmente eu acho que ele está descobrindo os povos e o artesanato e a riqueza da Amazônia no colóquio de etnobiologia que está acontecendo no hangar. Está ocorrendo aqui também, que é um evento grande também, muito né? bonito. A gente estava junto hoje de manhã, eu acompanhei porque ele não fala português e eu acabei para deixá-lo sozinho porque ele se deu muito bem e conversou com muita gente, já tem pintura lá na metade da cara. Se entendeu super bem, já né? Comeu muita coisa, maniçoba vegetariana, já está totalmente paraencisado. Amazonicado, se eu posso inventar essa palavra. Então, o Claude morou muito tempo fora da França também, é um artista viajante que foi professor de arte plástica em várias universidades, como, por exemplo, a Escola Superior de Belas Artes de Abidjan, na Costa de Marfim, na Universidade de Tunis, em Tunísia, e também na França. Ele é formado pela Escola de Belas Artes de Paris e após o diploma dele, ele começou a profissão dele enquanto professor, mas também enquanto artista e teve a oportunidade na vida profissional dele de expor em vários países como México, Coreia, Dubai e Abu Dhabi, que são cidades, países também, Estados Unidos, Tunísia também, Marrocos. Então, cada vez que ele foi nesses países, ele fica um tempo e descobre, pesquisa muito sobre o país e sobre umas problemáticas que lhe parecem importantes e pertinentes do país. Eu vou lhe dar um exemplo. Na Coreia tem uma situação hoje em dia de utilizar muito a cirurgia estética para trocar o nariz e muitas meninas e mulheres têm o mesmo nariz. Então ele trabalhou muito sobre essa problemática e na pintura dele. Isso é um exemplo, por exemplo, de um objeto ritual que ele vai tentar desenvolver a partir da arte dele. E aqui na Amazônia ele fez a mesma coisa. Então aqui ele fez um trabalho contrário. Em vez de pesquisar sendo no lugar, ele fez uma pesquisa antecipada. Há 6 meses que ele está lendo, olhando filmes, documentários, fazendo pesquisa iconográfica na internet sobre o que é essa Amazônia, que é uma Amazônia muito diversa, que é tradicional como contemporânea. Então ele chegou com a exposição pronta para mostrar a imagem que ele tem da Amazônia. A convite da Aliança Francesa, sim, né? Vocês isso. trouxeram ele para cá. E qual foi o principal ponto? Onde ele concentrou esse olhar dele para falar dessa Amazônia tão diversa nas obras de arte? Então, ele conversou em sonhos dele com um homem onça e uma mulher onça. Então ele se interessou bastante no xamanismo. Ele me explicou isso dessa maneira. Então eu faço a transmissão sem julgamento nenhum. Realmente certo. Ele foi muito inspirado por essas conversas que ele teve com esse homem onça. Então, a questão do bestiário também, tanto verdadeiro, os animais que tem na Amazônia, mas também que estão integrados nos rituais ou nas religiões, fazem parte desse trabalho que ele incentiva muito. Talvez ele tenha encontrado nessa pesquisa que ele fez a questão mais espiritual, então, muito né? espiritual. A misticidade religiosa Sim. Que nós temos aqui, o xamanismo, os sincretismo rituais. Também. Ele foi muito interessado por essa questão do sincretismo, das religiões e das crenças, às vezes. Então, foi
esse ponto, a floresta, o imaginário, o sonho, e foi a partir desse ponto que ele desenvolveu o trabalho dele, sempre ligado à moda e à nossa sociedade também consumerista. Mauê, eu acho que a gente tem que mostrar as fotos agora. Ah, podemos. Que é para a gente ver melhor, entender melhor esse trabalho, né? E aí aí é o... Já é o cartaz ou é o trabalho já dele? É o trabalho dele, esse é a Audrey Hepburn, a atriz americana, que ele pintou numa publicidade de Kenzo, numa revista que ele encontrou em Abu Dhabi. Então, são artes que ele fez enquanto ele estava expondo e fazendo masterclass em Dubai e Abu Dhabi. Agora, nessa exposição da Aliança Francesa, olha que bonito, são pinturas, esculturas e raspagens que ele chama, né? Isso mesmo, na verdade, ele raspa, ele arranha o papel, ele desenha acima do papel, ele desvia o sentido primário do papel, que o suporte que ele utiliza são publicidade. Ah, entendi. Sim, então ele vai brincar com as para dar um grifes outro e tal. sentido a essa... A estética da moda, né? Olha aí, Isso, as inverte, marcas. né? Aqui é uma publicidade do Armani que ele invertiu o sentido e se tornou um retrato. E aí a onça, né? Sim, então o nome da exposição dele em francês é um jogo de palavras. Chat quer dizer gato e man, então é em inglês, mas se nós dizemos com sotaque francês, chaman, faz xamanismo. A partir do gato, que é uma imagem da onça. É todo... Olha lá, que interessante. Tem toda uma discussão, né? De um conceito misturado com a semiótica, com Então aqui foi uma publicidade que retomou o Miro, o pintor Miro, e ele fez esse retrato de uma mulher com véu. Também ele viajou em vários países, já que são desenhos que ele fez na Índia, então ele pega qualquer suporte. Olha que legal. O crocodilo feito a partir de um sapato de futebol, ou seja, duas crenças, religiões misturadas, o animal simbólico do crocodilo, o jacaré, e também o futebol como uma religião importante, uma nova religião, conversando. Muito interessante. Ali a bolsa, que a gente só presta atenção se observar bem. Sim, E ele faz essa brincadeira com a moda, as grifes, né? Isso, na verdade ele nutre uma fascinação pela moda, que é um mundo no qual ele trabalhou bastante. Ele colaborou com Nina Ricci, com Azina Laia, com Thierry Mugler também, enquanto colaborador artístico. Então ele é realmente fascinado por esse mundo e as potencialidades da moda na criatividade, tanto como ele vai propor uma crítica pessoal a moda também. Da moda de hoje, do que está vinculado através desses grandes nomes de moda, como são fabricados esses produtos, a partir de quê e como são comercializadas, divulgadas pelo mundo. Interessante. Thaís, diga lá o que a gente tem de bom. A Juliana Ribeiro, do bairro do Tapanã. Ela quer saber quais materiais ele utiliza para ir formando as suas obras de arte. Tem algum instrumento essencial para ele ir formando aos poucos essas brincadeiras que são super interessantes? Então ele usa pincel, estilete, lâmina acima do papel, mas também as mãos dele, que ele rasga, e tinta acrílica. E as técnicas são mistas, ele diz que as técnicas são simples, agora o que é mais difícil é, a partir de uma imagem, encontrar um outro sentido e dar outro sentido a essa imagem. Querem fazer mais perguntas, meninas? Eu gostaria de saber se ele vai estar lá amanhã. Não hoje, né? Hoje, mais tarde, na abertura do evento. Ele vai apresentar um pouco o percurso atípico dele, porque também, além de ser professor e artista, ele é boxeador profissional. Ele foi professor de boxe. O que ele levou a encontrar... Né? Não, mas... E até ele faz ligação entre essas duas artes. Ele estava me dizendo ontem que praticou a luta parisiense. Eu nem conhecia, que é uma luta tradicional que pode ser comparada ao MMA aqui, que está proibida hoje na França, que ele participou dessas... enfim, ele vai apresentar o percurso dele e alguns trabalhos, as viagens que ele fez em países
estrangeiros, nos quais ele fez umas obras que nós vamos descobrir na Aliança. A exposição fica lá até quando? Já que abre hoje? Até dia 5 de setembro. E é entrada franca, livre, nos horários de abertura da Aliança. Fiquem à vontade. Amanhã, inclusive, sábado, né? Sim. Então, amanhã e segunda-feira temos 2 oportunidades de praticar também essa arte junto com o Claude. Ele vai para oficinas de prática artística. E a partir do trabalho dele, da descoberta do trabalho dele, vai acompanhar os participantes a desenvolver suas próprias obras, que tenha ou não experiência. Então, é uma boa oportunidade também de descobrir umas novas maneiras de fazer, mas também de praticar o francês. Claro. Vai ter suporte na tradução, mas às vezes a linguagem da arte ela fala também. Com certeza. Eu vou chamar um intervalo já, mas antes, se você quiser divulgar alguma outra programação da Aliança Francesa agora para este mês, alguma coisa que esteja próximo, pode fazer. Sim, no final do mês, como cada última terça-feira do mês, temos o Rendez-vous Cinema com a Lorena Montenegro, que é especialista em cinema, que convida gente diferente para conversar sobre cinema. E esse mês vamos falar sobre futebol através do documentário Les Bleus, que é o nome da seleção francesa, e de um filme que se chama Zidane, sobre o jogador. Muito apropriado, né? Isso. Então, falar de cinema, até com uma visão contemporânea do cinema, mas com uma atualidade. Claro. E vai com ser razões bem óbvias, né? Falar de futebol na Aliança Francesa. Tem de tudo na Aliança. E tem cada quarta-feira mercadinho orgânico. Olha aí, tá vendo legal. Falando disso. De 4h30. Que foi o que a Joelma falou, né? Isso, muito importante divulgar também dentro da nossa escola. Toda quarta-feira à tarde. Sim. Com Rede Bragantina Solidária, Ana da Hortaliça Mamãe Iona e o Laurent, que é um padeiro francês que propõe pão francês feito com levain, orgânico e também tradicional. Maravilha. Toda quarta-feira, a partir das 4 da tarde. 4h30 até 7, mais ou menos. E a Aliança Francesa, gente, o endereço que a gente sabe é na Rui Barbosa. Já ia falar Benjamin, não, Rui Barbosa, né? Rui Barbosa entre Conselheiro e Mundurucus, perto do Centur. Maravilha. Muitíssimo obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada a vocês. As obras são super interessantes, te agradeço muito, você vai continuar com a gente, ainda tem mais um bloco, mas te agradeço muito por ter conversado conosco. No próximo bloco, gente, nós vamos ouvir um pouquinho de música, tem um clipe da Joelma Cláudia que está aqui conosco, a Joelma está cheia de novidades, tem CD novo, Amazônia Lounge, show que ela vai fazer, e nós vamos sortear ingressos e tal, e tem um bate-papo sempre gostoso com ela. Depois do intervalo, que é bem rapidinho. Tudo que é produzido no mundo precisa de água. Uma calça jeans, por exemplo, consome 11 mil litros durante a sua fabricação. Para se ter uma ideia, isso equivale à água necessária para a limpeza de uma casa por 1 ano e meio. Para evitar o desperdício, faça um consumo consciente. Todos ganham com isso. Nacional em Belém. Lulu Santos canta seus grandes sucessos. Vamos nos permitir. Num show pra curtir e dançar. Dia 14 de agosto, véspera do feriado, no Hangar. Canta Lulu. Nova turnê incluindo seus maiores hits. Abertura, DJ Eli Abo. Mesas ingressos à venda, lojas é show, Parque Boulevard, Lupa Lupa Pátio, Taco Bosque, Castanheira e bilheteria digital. Seu inglês está precisando de um help? Com música fica bem mais fácil. DJ, let it play. Quero ouvir, hein?
baby, it don't matter if you're black or white. Nas manhãs da TV Cultura, você aprende And have fun. inglês com música. Sua aula de inglês gratuita e divertida. De segunda a sábado, 7 da manhã. Inglês com música. A gente voltou, esse é o nosso último bloco desse programa que está delicioso hoje e vai continuar bem bacana. Porque agora conversamos com a Joelma Cláudia, que todo mundo conhece, cantora paraense. E está cheia de novidades, inclusive um show que ela faz amanhã no Teatro do SESI, às 8 da noite, com a Amazônia Lounge. Tem ingressos para sortear, tem CD da Joelma, e quando ela vem aqui é sempre muito bacana, porque a gente bate sempre um papo muito bom, né, Joelma? Te agradeço novamente por você ter vindo. Obrigada. Eu estava te ouvindo agora há pouco, já faz um tempinho, lá com o Edgar, que bom. na Rádio Cultura, você falando desse teu trabalho e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho dele para nós, porque você, na verdade, você traz, se a gente pode chamar assim, releituras, né, de grande sucesso da música paraense, né, músicas que fizeram, que as pessoas conhecem hits, muito. né, de hits, anos 80, 90. O disco todo é uma pesquisa, né, Renata? Eu escrevi 2 discos, na verdade, foi edital do Banco da Amazônia, e aí seria o segundo disco, Nua e Crua, que é esse que vai ser o terceiro. E escrevi o Amazônia Lounge, mas também nome com a Amazônia, Banco da Amazônia, acho que foi por isso também. Quando eu fui aprovada nesse projeto, eu fui descobrir que realmente eu não sabia cantar lounge, porque eu sempre fui muito visceral, Janis Joplin, né, Amy, outras coisas, Elis Regina, Belchior, e não é uma coisa muito comportada, muito serena, né. E aí tive que aprender a cantar, e o sol da manhã, muito, sabe, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, enfim, o trabalho é universalizar a música paraense, que o lounge é a música mais ouvida no mundo. Então eu peguei grandes hits nos anos 80, 90, de uma pesquisa de 30, 40 músicas, de onde eu extraí apenas 9, e trouxe para o meu universo. Que deve de alguma ter sido forma, um esforço grande, foi muito difícil. Né? Porque até acho que isso deve ser uma coisa meio a saga, sabe? Vai ter o 2, o 3, o 4, assim, porque tem muita música que vai ficar muito legal nesse universo, sabe? E tem uma única inédita, que é a música dos Jogos, e meu filho, eu estava ouvindo muito nessa pesquisa, e ele acabou compondo uma bossa em inglês em 5x4. E a história desse disco é uma releitura de mim mesma, da mulher, do renascimento após uma relação abusiva que eu sofri durante os 3 anos da minha vida, e pela qual eu fiquei muito subtraída, e só depois que eu me livrei disso, é que eu renasci uma outra mulher, renasci mais empoderada, renasci tirando meus projetos da gaveta, renasci com palavra de força, renasci ajudando e sendo ajudada, renasci saindo da gaiola, renasci Amazônia Lounge. Que bom. Acho ótimo esse renascimento e essa reinvenção. E aí eu curiosíssima para saber por que a Joelma Cláudia quis fazer uma eletrobossa agora. Por quê? De onde veio esse lounge? Pois aí? Exatamente dessa pesquisa. O disco todo, se você extrair um raio-x, ele é lounge. Então você vai encontrar o carimbó lounge, vai encontrar o brega lounge, vai encontrar MPP lounge, vai encontrar uma bossa lounge. Então ele todo lounge. Só que só uma que é inédita. Todo mundo vai encontrar os hits aí. A menina da Lia, inclusive a Lia Sofia gravou no disco comigo. Nilson Chaves, que é o ícone da música popular paraense e da Amazônia. Que gravou com você também. Também nesse disco. Bruno Beoca, da família Sempre Pelo Certo, porque eu tenho também essa afinidade com o Black Music. E, inclusive, o terceiro disco vem mais essa coisa do Black. E você tem um convidado, né? Black Music. Desse Pelé show, do Manifesto no seu show, não é então, isso? amanhã no Que teatro. É boa beça, né? Maravilhoso. Pelé do Manifesto é uma inspiração, é um moleque novo que revoluciona, que traz o diálogo das periferias, político, né? E com muita força de mudança. Acho que a gente vive hoje um novo momento, mesmo sabendo que já tem poucos anos mesmo, porque o Pará é muito mais tempo do que 2, 3 anos, que o Pará é o novo celeiro da música brasileira, né? Novo celeiro. Sim. Então, ele faz parte dessa nova cena, ele traz essa representatividade, e acho que o Pelé do Manifesto é a grande a participação, assim como a Gláfira desse meu show. Podia estar de fora. Vamos dar uma olhadinha no clipe? Bora. Depois a gente conversa mais.
Esse rio é minha rua e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não se escanja em puraqué. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande. Só para dar um gostinho, gente, vamos encerrar o programa com esse clipe, com certeza, tá muito lindo, viu? E aí, esse clássico da música popular paraense, digamos assim, que é bela. Um remix, né? Virou uma coisa pista da... Virou lounge. Lounge, virou pista, lounge. Esse trabalho que você fez, esse clipe, quem é essa equipe? Porque as imagens são super bonitas. Então, essa equipe que está comigo desde o primeiro clipe, que foi uma menina que fez muito sucesso, e a gente deu muito certo e permanecemos até hoje. Inclusive vai estar comigo no teatro, fazendo making off, é a Platô Vídeos, que é o Léo. Figura também um moleque novo, super genial. Enfim, é super legal trabalhar com uma galera nova que traz um F5 para o teu trabalho, sabe? Me sinto muito atualizada perto dele. E a gente é uma via de mão dupla, a gente aprende muito nesses anos que a gente trabalha. E esse clipe foi gravado no Rio Xingu, porque o Amazônia Lounge, Renata, ele também trabalha e dialoga com o turismo da Transamazônica, com a sensibilidade para com os impactos ambientais. E eu fiz questão de levar para o Rio Xingu. E a menina, por exemplo, eu mostro a cena urbana da cidade. Esse rio é minha rua, eu mostro a parte das florestas, onde eu cresci, na verdade. Porque, na verdade, você já fez um trabalho assim. Com os índios. Que é esse aqui, que eu lembro que você veio aqui. Nós conversamos sobre ele, que nós vamos sortear hoje também, tá, gente? O Xingu, 5 etnias. Lá nós temos 11 etnias no Rio Xingu, e eu filmei 5. E tem um clipe, né? Aí, que é o povo daqui. Uhum. Então, mas eu vim de lá, né? Fui professora de 1ª a 4ª série dos ribeirinhos, inclusive de indígenas. Sou filha de garimpeiro. Então, eu cresci com casas como essa que mostra esse clipe agora, esse Rio é minha rua, com giral, fazendo a higiene pessoal no rio, com as lavadeiras do rio, essa coisa de canoa, não tinha transporte, não tinha nem bicicleta, era canoa, tá entendendo? Então, eu trouxe isso para os clipes. Eu acho que a Amazônia tem que conhecer a Amazônia, o Pará tem que conhecer o Pará, a Transamazônica se visitar. Esse último que está agora na TV Liberal, que é o Anjo e o Banjo, também gravado com a Platô, ele foi gravado na maior caverna de arenito do Brasil, que fica a 46 quilômetros de Altamira. E a galera de Altamira nunca foi lá, por exemplo. 46 quilômetros ali do lado. Então é uma história também de instigar as pessoas a conhecerem pontos turísticos dentro da Amazônia, principalmente na Transamazônica de onde eu venho. Que a gente se acomoda e acaba não conhecendo, né? O que a gente tem aí, Thaís? Então, a gente tem um comentário super legal de um telespectador que não se identificou. Então, fica a dica aí para você de casa, né? Que quer participar no WhatsApp, fale seu nome, sobrenome. É bacana se identificar. Olha, realmente a caneca é linda, o programa está em completa evolução. Meus parabéns. Eu pensei que ele ia dizer a caneca é linda, barará, mas...